Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Rachel e Christina Chbosky. Rachel Christina Chbosky, ela nasceu em 1988 na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e todos a conheciam só como Shelley. Ela era filha de Janet e Daryl Chbosky, e ela tinha 26 anos e tinha mais duas irmãs, mais novas. Quando a Shelley tinha por volta de 1 ano de idade, ela desenvolveu um tumor no rosto, o que fez com que ela passasse por diversas cirurgias ainda como criança. A relação da Shelley com seu pai era muito boa. Ela era a menininha mimada, a filhinha do papai. Já com a sua mãe, não era muito boa, porque quando ela nasceu, ela foi a primeira filha do casal, a sua mãe, a Janet, ela percebeu que o marido estava dando mais atenção para a filha e isso causava ciúmes nela, ela não gostava. Quando ela conheceu seu marido, ele era jogador de futebol americano e ela já imaginava, ela tinha um sonho de casar com um jogador de futebol americano e eles serem bem-sucedidos, Só que com o problema da filha, com as várias cirurgias que ela teve que passar quando era bem criança, o seu marido, ele teve que sair do time. E aí ele conseguiu um emprego como agente penitenciário. E isso fez com que a mãe da Shelley, a Janet, ela questionasse bastante sobre o futuro da família. Então ela meio que via a filha como um empecilho, como algo que estava atrapalhando o casal. Depois que passou esse período um pouco mais turbulento, a fase das cirurgias da Shelley, o pai da Shelley, ele conseguiu se formar em Direito e conseguiu um trabalho até que bom em um grande escritório na cidade. Só que a Janet, ela mesmo assim, ela não estava satisfeita, porque o sonho dela era ter um marido que fosse jogador de futebol americano e não um marido que trabalhasse como um executivo, como um advogado, algo assim, num escritório. Ela reclamava também bastante que o marido ficava muito tempo fora de casa. Ela tentando uma vez até sabotar o sucesso do marido, ela chegou a picotar, a rasgar todos os ternos dele e ele não, para que ele ficasse sem uma roupa bem aparentada, para que ele não tivesse nenhum terno para ir trabalhar. Ela também controlava bastante a família. A família tinha somente um carro. E esse era o jeito dela de controlar o marido, saber a hora que ele ia chegar, a hora que ele ia sair, porque se ela tivesse que fazer algo fora, levar as filhas em algum outro lugar, tudo teria que ser com o marido levando, ou ela levava e o marido ficava em casa por causa do carro. O Daryl, ele começou a ficar um pouco nervoso, com essas atitudes da esposa. E ele começa então a sair depois do trabalho para beber com os amigos. E isso enfurece muito, muito a Janet. Ele também, como a forma dela controlar um pouco ele seria a família ter só um carro, ele compra um outro carro para ele poder ser um pouco mais independente, ir nos lugares e na hora que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. E em 1999, o Daryl, inclusive, uma noite ele saiu com os amigos para beber e ele chega a comentar isso, que estava cansado da esposa, do comportamento dela e que ele iria dar entrada no divórcio. No dia 25 de agosto de 1999, o Daryl, ele assim que sai do trabalho, ele vai para um bar beber e conversar com os amigos. E ele inclusive diz que seria naquele dia ele ia dar entrada na papelada do divórcio. Só que assim que ele tá voltando, ele sai do bar, ele sai da estrada, acaba sofrendo um acidente e falece aos 33 anos. No funeral, a Janet, ela parece que não se comoveu, ela não demonstrava sentimento nenhum. E como os amigos do Daryl sabiam como era a situação dele com a esposa, eles chegaram a cogitar que ela poderia ter feito alguma coisa no carro, que o acidente poderia meio que ter sido proposital. Só que como o Daryl, ele estava com um nível de álcool um pouco alto no sangue,
acabaram deixando isso de lado, não chegaram a investigar nem a fazer nada e entenderam que foi por isso que ele teria saído da estrada. Uma coisa também que é muito estranha, muito curiosa nesse período, né, nesse momento que o Daryl havia falecido, foi que o agente funerário chegou para o chefe do Daryl e falou que tinha algum dinheiro com ele. Só que esse dinheiro estava um pouco rasgado e estava sujo de sangue, né, por causa do acidente. A Janet, ela escuta isso na mesma hora, né, e já quer saber quanto que era esse valor, quanto que tinha com ele. O chefe do Daryl fala, não, o dinheiro tá sujo de sangue, pode queimar isso, desfaz desse dinheiro. A Janet fica super nervosa, fala que não, que quer o dinheiro, mesmo sujo de sangue, não tem problema, ela quer o dinheiro. O chefe do Daryl ficou tão abismado assim com a situação que ele fala para queimar o dinheiro e dá $500 para ela, né? Porque o que tinha no bolso dele ali, que estava sujo de sangue, que iam descartar, era cerca de $200. E aí o chefe do Daryl dá para Janet $500 para compensar esse dinheiro e ver se ela ficava quieta. Os amigos de trabalho do Daryl, comovidos com a situação, porque a Janet não trabalhava, a única renda da casa, da família, era o salário do Daryl. Comovidos com isso, eles abrem um fundo para arrecadarem dinheiro para a criação das filhas, para ajudarem a família. Sabe o que a Janet faz com esse dinheiro? Ela pega esse dinheiro, que foi o que deu na época cerca de $60 mil, pega esse dinheiro e leva as crianças e vai todo mundo para Disney. Ela foi tão cara de pau que cerca de 1 ano depois disso, dela pegar esse dinheiro, ela voltou na empresa do marido pedindo para arrecadarem mais dinheiro. Ela queria que fizessem outro fundo para eles. Só que eles, né, sabiam da forma como ela tinha gastado o dinheiro, e aí eles não fizeram isso, não arrecadaram mais uma quantidade grande para a família. Algumas pessoas ainda ajudam, né, financeiramente a família, apesar desse comportamento bem esquisito da Janet, né? Ela gostava muito de extorquir as pessoas e não gostava de trabalhar. Várias pessoas indicavam emprego para ela. Ela simplesmente nem ia, não era do interesse dela trabalhar, ela queria mesmo era viver de dinheiro de outras pessoas, ela era bastante preguiçosa. Até que as coisas apertaram um pouco, e aí ela teve que pegar um trabalho, né, para ajudar, né, na criação das filhas. E aí ela começa então a trabalhar como assistente de professora de crianças especiais. Na época que o Daryl faleceu, a Shelley, ela já tinha 18 anos. E como ela já não era muito querida mesmo pela mãe, depois disso o relacionamento das duas ficou bem pior. E chegava até a agressões mesmo, era muito xingamento e agressões físicas. A Shelley ainda foi diagnosticada com transtorno bipolar, e isso piorou ainda mais a situação das duas, porque a Shelley de vez em quando tinha alguns surtos de raiva, ou ao mesmo tempo que ela estava bem, ela ficava nervosa e brigava por alguma outra coisa. Então isso ficou pior, o relacionamento da mãe com a filha. Quando a Shelley tinha 22 anos, ela começou a namorar um rapaz de 41 anos. A mãe da Shelley não gostou de jeito nenhum desse namoro, e ela colocava regras bastante rígidas para a filha. Apesar da filha já ser de maior, se a filha não estivesse na casa delas às 11 horas da noite, ela não entrava, ela tinha que dormir do lado de fora. E isso, inclusive, teria acontecido várias vezes. A Shelley passava, às vezes, pouco tempo das 11 horas, a casa estava completamente trancada e ela dormia, acabava dormindo na rua. Pouco tempo de namoro, a Shelley acaba engravidando. A Janet, então, faz uma proposta para a filha, de que se ela largasse o namorado, ela ajudaria a criar o filho, né? No caso, o seu neto. O filho da Shelley acaba nascendo no dia 21 de julho de 2010, e a partir daí ela não dá mais notícias do filho pro pai, né? Pro seu ex-namorado. Ela nem deixa ele ver a criança. As brigas entre a mãe e a filha, por mais que achasse que não dava para piorar, acabou piorando depois que o filho da Shelley nasceu. E chegava até agressões
bem fortes, né? Tanto que teve algumas vezes que a Shelley chegou a ligar para a delegacia para falar que estava sofrendo essas agressões. Só que aí, ao mesmo tempo, a Janet falava que se ela fosse presa, ela não teria como ela sustentar o filho dela, nem ela mesma, porque a Shelley, ela até conseguia alguns trabalhos, mas ela, devido a esses problemas dela, tanto de comportamento, né, ela às vezes estava explosiva, às vezes não estava bem, não estava, então por causa disso ela não parava no trabalho, ela sempre era demitida, e aí ela sempre ficava com essa preocupação de como criar o filho, porque ela tinha cortado também contato com o pai da criança, e a única renda, a renda que era mais fixa ali na casa, seria a da mãe. Então, com essa chantagem, ela acabava sempre retirando a queixa e nunca dava nada para a mãe dela sobre essas agressões. O pai da criança não sabia o que se passava ali dentro da casa, como era a dinâmica ali, as brigas, ele não sabia como era realmente o ambiente que seu filho estava vivendo. E até que um dia ele voltou a conversar com a Shelley escondido, né, por telefone. E aí, né, a Janet não podia saber que eles já estavam conversando e eles resolvem um dia marcar de se encontrarem meio que por coincidência em um parque. Que aí vai a Shelley, a mãe dela, o filho dela, vão todos para esse parque e lá eles encontram o pai da criança, né, seu ex-namorado, que a partir daí volta a ser atual, né, eles voltam a namorar. E apesar disso, né, eles deixam bastante a criança com a avó, né, com a Janet, para irem trabalhar ou às vezes para sair à noite. Mas isso era tudo uma estratégia da Janet. A intenção dela era pedir a guarda da criança, porque tendo a guarda do seu neto, ela poderia solicitar um auxílio de ajuda de custo por cuidar do neto. Então isso tudo já foi um plano dela para ela poder ter uma desculpa para receber algo ali do governo para ter que trabalhar menos ou quem sabe nem trabalhar. No dia 12 de março de 2015, por volta das 8h20 da noite, a Shelley manda uma mensagem para o seu namorado. E depois disso, ninguém tem mais notícias da Shelley durante os próximos 3 dias. Bom, 3 dias depois, então, no dia 15 de março de 2015, a polícia de Cleveland, Ohio, recebe uma ligação do subúrbio de Northville, informando que haviam localizado o corpo de uma mulher na beira de uma estrada. Ela estava parcialmente vestida, estava com o rosto virado para a estrada, ela estava com a blusa levantada e a calça um pouco abaixada, o que dava a impressão de que ela teria sido vítima de abuso sexual, e ela também tinha traumas na cabeça. E uma coisa também que foi difícil para os policiais descobrirem quem era essa pessoa é que ela não tinha nenhuma documentação. Essa vítima, ela teria 2 tatuagens em seu corpo. Ela tinha algumas flores nas costas e tinha uma letra chinesa no seu pulso esquerdo. E então os policiais, para tentar descobrir quem era essa pessoa, divulga a imagem das tatuagens na televisão, na imprensa. E fala, né, por que daquelas tatuagens ali, né, que teria sido um corpo que teria sido localizado nas regiões, né, e tal, para ver se identificava quem era aquela pessoa o mais rápido possível. O namorado da Shelley, ele vê essas reportagens e acaba identificando as tatuagens, né, e liga para os policiais, falando que poderia ser sua namorada. Os policiais acabam recebendo uma outra ligação de uma moça, né, uma senhora, dizendo que essa vítima, né, esse corpo que teria sido localizado, seria a filha dela. Quem estava no telefone era a Janet. Os policiais vão até a casa da Janet para conversarem, né, para falar o que eles teriam encontrado naquele dia, né. E aí a Janet acaba falando para os policiais que não via a filha há alguns dias, que elas teriam tido uma briga durante a noite. E aí a Shelley teria ligado para o seu namorado por volta das 2 horas da manhã e ele teria ido lá buscar ela para ir para a casa dele, passar a noite lá. E aí, desde esse momento, a Shelley
não teria dado notícias, e a Janet também não sabia onde mais estava a filha, né? Então ela deu essa explicação para os policiais, que é a última vez que ela teria visto a filha. Enquanto ela e os policiais estavam conversando, os policiais conseguem perceber que tem um saco preto na sala. E aí eles perguntam o que é aquele saco grande, né? O que era aquilo. Aí a Janet acaba dizendo que eram roupas da Shelley. Os policiais também acabam conversando um pouco com a irmã, uma das irmãs da Shelley, e a irmã fala que fazia meses que não via ela. E as duas estavam muito elas não demonstravam sentimento, sabe? O corpo da irmã, da filha, teria acabado de ser localizado, mas para elas não estavam demonstrando que estavam chateadas ou algo do tipo, não. Em abril de 2015, os policiais começam a investigar o namorado da Shelley. Ele ainda tinha histórico de que já tinha tido problemas com violência, então isso deixava ele bastante na mira dos policiais. E ainda teve a história, né, que a mãe da Shelley contou para os policiais, que no caso ele teria buscado ela, né, de noite. Mas aí quando ele é levado para interrogatório, ele desmente isso tudo. Ele fala que não sabia disso, ele não teria recebido a ligação da Shelley naquela noite, ele não teria ido buscar ela. Então ele desmente tudo e os policiais acabam acreditando nele e descartam ele também como suspeito. Durante a investigação, os policiais descobrem que tinha uma loja perto de onde o corpo foi encontrado que tinha uma câmera de segurança. E analisando as filmagens dessa câmera, eles identificam uma minivan prateada. Essa minivan prateada ela teria descido a rua, cerca de 8 minutos depois ela volta. E essa era exatamente a minivan que a mãe da Shelley tinha, que a Janet tinha. E aí eles vão até a casa da Janet, confiscam a van, e dentro da van eles conseguem encontrar 2 manchas de sangue. E fazendo testes, eles acabam descobrindo que essas manchas de sangue eram da Shelley. Os policiais então chamam novamente a Janet para a delegacia, e lá eles falam o que teriam achado, né, na minivan. Ela rapidamente, aparentemente sem remorso nenhum, ela acaba falando tudo que teria acontecido naquela noite. Realmente, ela e a sua filha Shelley teriam tido uma briga naquela noite. Aí ela esperou a Shelley dormir, porque ela tomava um medicamento para dormir mais rápido. Ela esperou ela cair no sono, foi até o quarto da filha com um lençol e um travesseiro e começou a sufocar ela. Só que aí ela começou a se debater e acabou caindo da cama. No que ela caiu da cama, a sua mãe então pega a sua cabeça e começa a bater contra o piso de madeira, até que ela, né, infelizmente fica imóvel. E a sua mãe, ainda no sangue mais frio, ela conta isso para os policiais em depoimento na maior frieza. Ela ainda tem a cara de dizer que enquanto ela fazia isso, ela falava para a filha que agora ela ia ficar com o pai, né, mostrando realmente aquele sentimento que ela tinha de ter sido deixado de lado pelo marido quando ela teria nascido. A Janet então ela limpa o quarto e vai até a faculdade buscar uma outra filha dela para ajudar a tirar o corpo dali. E aí essa outra irmã, né, que falou que tinha vários meses, falou para os policiais que tinha vários meses que não havia visto a irmã, que não falava com ela teria ajudado a mãe nisso. Ela foi meio que uma cúmplice da mãe. Em abril de 2017, a Janet ela se declara culpada de homicídio premeditado da filha mais velha e ela é condenada a 19 anos a perpétua. A irmã do meio da Shelley, né, a irmã dela que teria ajudado a mãe nisso tudo, ela é dada a ela uma multa de $750 e ela é condenada a 1 ano de condicional. A Janet ainda foi mais cara de pau, como se desse a entender até que ela já pensava em fazer isso com a filha. Ela, alguns anos atrás, ela tinha feito um seguro de vida
E por incrível que pareça, era uma coisa que ela pagava religiosamente. Ela pagava todos os meses esse seguro para a filha Shelley certinho. E aí até no dia que, um dia depois, né, do que a Shelley teria desaparecido, né, tinha dado essa briga, ela chegou a tentar sacar o valor. Né? Só que, né, não é assim que funciona o seguro, ela teria que apresentar algumas coisas, né? Não é só simplesmente a pessoa desaparecer e ela ir lá e sacar o valor, não. Então, ela foi tão cara de pau que ela ainda tentou fazer isso. Comentem aqui se vocês conheciam, o que vocês acham desse caso. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar. Espero que tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo. Tchau!